grande, eu sei, são 41 versículos, mas para que a gente possa entender toda a história desse momento em que Jesus Cristo cura um cego de nascença. Então, nós vamos ler o João capítulo 9, Evangelho de João capítulo 9, e prestem atenção na leitura, porque nós vamos fazer bastante comentários em cima desse texto. Nós estamos encerrando a nossa campanha oficialmente de missões e eu e você temos que completar a missão. E como é que você completa a missão? Fazendo o quê? Anunciando o quê? O Evangelho, a mensagem salvadora. Então, hoje nós vamos ver a mensagem que nós precisamos pregar nesse texto. Evangelho de João, capítulo 9. Presta bastante atenção na leitura do texto. Na minha versão, NVI, diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Grave isso, cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-o eles. E respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a em meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui lavar-me e agora vejo. Eles perguntaram: onde está este homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus e o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos do homem. Então, os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e me lavei agora e vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntaram: como pode um homem pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que dizes você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é o profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver alguma ou quem lhe abriu os olhos. Perguntaram a ele. Perguntem a ele, aliás. Idade ele tem. Falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os seus pais disseram: tem ele idade, pergunte a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que ele lhe fez? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: eu já lhe disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés.
Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quando a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que o homem havia sido expulsado. E ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados do pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Um texto interessante. Desse texto nós podemos tirar muitas lições. Eu trouxe aqui somente algumas poucas para nós pensarmos na mensagem que você e eu precisamos anunciar. Na mensagem que eu e você precisamos falar de quem é Cristo. Para a gente olhar o texto melhor, você nesse texto deve ter percebido algumas coisas que vêm da parte de Cristo. Repare aqui comigo, você leu e acompanhou e viu. Nesse texto, existem cegos, fisicamente falando, e cegos, espiritualmente falando. Aquele homem nasceu cego. Ele não enxergava com seus olhos naturais. E enquanto outros religiosos que viam, segundo se fala, eram videntes, eles eram cegos, porque não enxergaram quem era Cristo. Não queriam ver quem era Cristo. Aliás, tem um ditado que fala que o pior cego é o cego que não quer ver, né? É a pessoa que não quer ver. É aquele que vê, mas não quer ver. Esse é o pior cego. Mas o mundo está assim. Se você olhar para as pessoas que nos cercam, quando você fala de Jesus Cristo, muitos deles nem querem ouvir. Ainda chegam a dizer, ó, religião não se discute. Não falam assim? Já falaram para você? Comigo já falaram muitas vezes. E aí eu digo assim, eu não quero discutir. Eu quero apresentar Jesus Cristo e somente isso. Porque eu vi quem é Jesus Cristo. Outra coisa que eu vejo nesse texto, irmãos, é que somente Cristo pode perdoar os nossos pecados. Não sei se você viu isso. Somente Jesus Cristo pode perdoar os nossos pecados. O ser religioso, o estar em uma determinada igreja, seja ela qual for, não resolve o nosso problema de pecador. Há pessoas que pensam até que isso é possível, mas não dá. E a prova do texto está em que as pessoas pensavam que aquele homem que nasceu cego, e aliás, isso era uma característica daquela cultura, e hoje muitos até pensam assim, que os problemas físicos que o homem passa ou tem é devido a pecados. Tem pessoas que pensam assim. A pessoa parece gripada, está em pecado. A pessoa sofreu um acidente, está em pecado. A pessoa teve um dor de cabeça, está em pecado. A pessoa logo pensa que está em pecado. Né? Deus está pesando a mão. Coitado de Jó. Se a gente lê na Bíblia, Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e passou um aperto enorme. E não tinha pecado. Não era por esse motivo. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E quando chegam para Jesus e perguntam, quem pecou? Ele ou seus pais? E aí Jesus Cristo diz, tem nada a ver uma coisa com a outra, nem ele, nem seus pais. Não podemos pensar que relacionar
que pecado provoca doenças. Até tem, né? Mas não é uma coisa padrão, sempre a mesma coisa. Não, não. Mas somente Jesus Cristo pode perdoar pecado. Para aquelas pessoas poderem entender isso, Jesus Cristo cura aquele cego. O texto é bem claro em dizer que na vida daquele homem, ele nasceu cego para que manifestasse, que fosse na vida dele manifesto a glória de Deus. Que ele, Deus, Jesus Cristo, pode perdoar pecado. Mas também existem pessoas que preferem seguir homens do que Deus. Você percebeu isso? Quando Jesus Cristo é apresentado por aquele homem, para os religiosos, aquele diz, você quer ser discípulo dele? Seja você. Porque nós seguiremos quem? Moisés. Eles preferem ser seguidores de homens e homens até tementes a Deus. Moisés era um homem e foi um homem temente a Deus. Preferem seguir homens, mulheres, líderes religiosos, do que seguir Jesus Cristo. Está assim. O mundo está cheio assim. Vai falar mal de uma determinada religião do seu líder religioso. Vai romper uma briga. Né? Tente discutir. Você não vai conseguir. Tem pessoas assim, que preferem seguir outros homens, outros líderes, do que seguir a Jesus Cristo. O meu mestre é Jesus Cristo. E ponto. Não existem homens, e nem mulheres, nem líderes, e nem teólogos que me fazem seguir, a não ser Jesus Cristo. Mas também no texto você percebe que existem pessoas que têm vergonha de se posicionar diante da sociedade. Você percebeu isso no texto? Os pais, temendo serem expulsos da sinagoga, fazem o quê? Ele já tem idade. Pergunte a ele. Ele é responsável, ele vai dizer. Eles ficaram com medo. Os pais ficaram com medo de se posicionar diante daquela situação. Eles viram o milagre, presenciaram ali no filho o poder de Deus, mas, no entanto, eles preferiam se omitir do que encarar a verdade. É um outro problema. As pessoas, muitas pessoas, estão vendo a verdade, conhecem a verdade, mas com medo da situação, talvez dos seus líderes religiosos, talvez da sua família, se posicionam contra a verdade. E não seguem e nem querem seguir a verdade. Mas também existem pessoas, você percebeu isso no texto, que valorizam mais um sistema religioso do que o homem ser salvo. Vocês leram no texto comigo e viram aqui bem claro que aquelas pessoas assim, este homem é pecador. Por que disseram que Jesus Cristo era pecador? Porque não guardou o sábado. Eles valorizavam mais o dia do que a salvação daquele homem que agora estava vendo. Tem pessoas assim também. Valorizam mais o seu sistema, seja ele qual for, religioso, do que a pessoa, do que o ser humano. O que interessa mais? Você ser um excelente religioso ou um salvador de almas? Aquele que leva a mensagem de salvador. O que você prefere? Pois é, tem pessoas que preferem sistemas, que se adequam a um sistema confortável para a sua vida e não valorizam. Jesus Cristo até certa vez disse que são pessoas, essas pessoas não se salvam e não deixam ninguém ser salvo. Você lembra do texto? São pessoas que fecham a porta do céu. São pessoas que obrigam a outras pessoas o sistema, mas não deixam ninguém se salvar. É terrível isso. Está no texto. E outra coisa interessante também no texto. Jesus Cristo é colocado aqui como o divisor de águas. Ele mesmo diz que ele veio para que os cegos possam enxergar e os que enxergam se tornem cegos. Não quer dizer que a pessoa que não quer Jesus Cristo, Deus com raiva vai fazer ele ficar cego. Não é isso, ele não está falando disso. Ele está fazendo a divisão.
Jesus Cristo veio trazer luz. Você leu comigo no início do texto. Enquanto estou neste mundo, eu sou a luz do mundo. Eu estou trazendo claridade. Eu estou trazendo aqui para todos que desejam o esclarecimento da verdade. Mas tem pessoas que não veem dessa forma, ou não querem ver dessa forma. Então preferem se fazer de cegos em relação à verdade de Cristo. Quantas pessoas conhecem a verdade, mas devido a muitas situações, preferem se fazer de cegos. Então Jesus Cristo veio justamente para isso. Ele veio para separar, dividir aqueles que estão cegos, que querem ter vista, terão. Mas aqueles que até sabem quem é Jesus Cristo, mas não querem, esses se fazem de cego. E Cristo assim permite que seja cego. Viva a vida como você bem entender. Mas olhando para isso tudo no texto, eu agora percebo na vida daquele cego, que deixou de ser cego, 4 atitudes importantes que é exatamente, ou melhor, que são exatamente as coisas que nós precisamos pregar e anunciar para que Cristo venha salvar as pessoas. A primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, está em que aquele cego ouviu, deu atenção ao que Cristo tem para dizer. Jesus Cristo faz o bolo com a lama, com sua saliva, e coloca nos olhos daquele homem. E Jesus Cristo dá uma ordem para aquele homem. Qual foi a ordem dada? Vai lavar no tanque. E deu qual tanque? Siloé. Ele poderia ter entrado numa casa, ele poderia ter entrado num outro poço, ele poderia ter pego um rio, ele poderia ter pego uma vasilha ali de alguém e pedido para lavar o rosto, mas ele deu extrema atenção e obediência ao que Cristo disse para ele. Vai e se lave lá no poço Siloé. Por que Jesus Cristo disse isso? Não sei, não está escrito na Bíblia, e não me interessa isso. Mas o que me interessa é saber que aquele homem obteve a visão porque foi obediente ao que Cristo disse. Esse é um divisor. É uma mensagem que precisa ser anunciada. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que os meus líderes ensinam, não é o que a teologia de homens diz, não é o que o meu sistema religioso me fala, mas é o que Cristo diz. E o que Cristo tem para dizer, só Ele pode salvar. Só Ele. E onde é que eu digo nesse texto que só Ele pode salvar? Na frase em que aquele homem disse, se é pecador, não sei. Eu sei que nunca se ouviu falar de alguém que nasceu cego e teve visão. Esse homem, então, só pode ser vindo de Deus. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Aquele homem obedeceu exatamente o que Jesus Cristo disse, sem levar em consideração circunstâncias, comportamentos, pensamentos, mas o que Jesus Cristo disse, ele obedeceu. Por isso ele teve visão. E em Romanos capítulo 10, 17, e nós lemos isso no programa, foi interessante isso, diz o seguinte, que a salvação, a mensagem salvadora, ela vem de Deus, de Cristo, e é por ela que eu encontro a salvação. Nós lemos isso, eu vou ler de novo. Consequentemente, diz o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, a fé salvadora, o crer em Jesus Cristo, vem por ouvir a mensagem. Não é ver. Tem muita gente que diz que é tipo Tomé, né? Ver para crer. O indivíduo que vê para crer, ele não está em harmonia com o que a Bíblia fala, né? Por isso Jesus Cristo chega para Tomé e diz, Tomé, põe o dedo aqui, vê aqui. E aí Tomé fala, não precisa não, tal. E aí Jesus Cristo, de forma sutil, chama a atenção dele, que ele deveria ser crente e não incrédulo, com relação à sua ressurreição. E a mensagem salvadora é pelo ouvir. Está escrito na Bíblia, não sou eu que estou falando.
Está escrito aqui que a fé vem por ouvir a mensagem. Que mensagem? A mensagem mediante a palavra de Cristo. Não vem de outra maneira. A mensagem salvadora não vem de outra forma, a não ser pela palavra de Deus. E foi isso que aquele homem conseguiu. Ele ouviu a mensagem de Cristo. Curta, vai se lavar no tanque de Siloé. Só isso. Mensagem curta, rápida. E aquele homem obedeceu e ele obteve visão. Segunda coisa que ele fez, ele obedece o que Jesus Cristo disse. E em Salmos, capítulo 119, versículo 1 e 2, é dito o seguinte, presta atenção. Como são felizes os que andam em caminho irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam. Agora vai pensar comigo aqui. Você nunca viu nada. Você nasceu cego. Você não sabe o que é vermelho, o que é preto, o que é azul. Né? Você não sabe nada disso. Você nunca viu. Você nunca viu uma pessoa morena, clara? Né? Nunca viu. Você não sabe qual é a cor dos olhos de ninguém. Alguém disse, é marrom. Mas e daí? Não sei o que é marrom, nunca vi. Né? Nunca vi uma planta, nunca vi um animal, um passarinho voando. Só escuta. Imagina a felicidade daquele homem quando ele consegue contemplar o mundo ao seu redor. Hã? A irmã Zimar está recuperando devagarinho a audição, né, irmã Zimar? Os médicos estão trabalhando e a irmã está indo devagarinho e chegando lá. E uma coisa me chamou a atenção numa frase da irmã Zimar esses dias. Me permita falar. Ela diz o seguinte, eu nunca ouvi o barulho do meu esposo se enxugando. Você já ouviu o barulho? Da toalha, é? Com certeza já ouviu, mas você nunca deu atenção para isso. Por que você nunca deu atenção para isso? Porque você está ouvindo sempre. Já está cansado de ouvir. Mas eu pergunto, que felicidade é poder ouvir, não é, irmã? Que felicidade é poder enxergar. Que felicidade é poder contemplar as maravilhas de Deus. Aqueles que enxergam em Jesus Cristo e obedecem a Jesus Cristo, no que ele diz, eles vão contemplar a verdadeira felicidade, a plena felicidade. Não uma felicidade construída por homens, mulheres, religião, não. A felicidade que Cristo quer nos dar. A felicidade da libertação do pecado. A libertação daquilo que te escravizava. Essa mensagem nós precisamos anunciar. Como é feliz o homem quando se vê livre. Agora eu trago para você que um dia entregou sua vida a Jesus Cristo. Você que um dia experimentou a salvação. Você lembra o que você era lá atrás e o que você agora é. A felicidade de ter Cristo morando em seu coração. E agora imagine, se esses momentos aqui, com todas as nossas dificuldades, é uma maravilha estar junto. Imagine no céu para todos sempre, cantando. Eu já falei aqui várias vezes, repito, sem dor de garganta, né? Sem fazer força, tocando, cantando, louvando. Eu estava observando aqui o Lucas cantando, a ver, só faltava explodir aqui no pescoço. Lá não vai ter isso, Lucas. Vai ter força para cantar, a gente vai cantar bem, né? Não tem problema. No céu vai ser maravilhoso. Feliz. E a Bíblia diz, como são felizes, bem-aventurados, extremamente felizes são aqueles que andam nos caminhos irrepreensíveis do nosso Deus. Que andam conforme a lei do Senhor. Como são felizes. Ele desfrutou da felicidade. Ele desfrutou. Terceiro, aquele homem nos ensina uma outra coisa interessante. Aquele homem nos ensina a ser corajosos. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33 diz assim, quem, pois, me confessar diante dos homens, eu confessarei também diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens,
eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. O que aquele homem fez? Diferente dos seus pais. Querem ser discípulos dele também? Eles já se consideravam nessa situação. Eles já se consideravam discípulos de Cristo. Só não sabia quem era. Tanto que quando Jesus Cristo chega para ele e pergunta a ele, fala assim, quem é para que eu vá e o adore? Quem é? Me diga. E no primeiro momento, quando ele vê que é ele, o próprio Jesus Cristo, que falava com ele, o que ele faz? Ele adora Jesus Cristo. Ele adora a Deus. Diferente dos seus pais. Não. Eu não quero nada a ver com isso, não. É filho, eu sei e tal, mas estou fora disso. Essa posição, essa decisão, nós precisamos entender que para desfrutar da felicidade, da visão celestial, da felicidade que nos aguarda, nós precisamos nos posicionar diante de Deus, diante dos homens, aliás, dizendo que nós somos discípulos de Cristo. Não interessa o que pode acontecer depois. Hoje pela manhã nós estávamos estudando na carta de Tiatira, né? Lá no livro de Apocalipse, e aqueles crentes de lá não estavam se posicionando diante de Deus, não estavam se posicionando como seguidores de Cristo, preferiam estar bem com a sociedade que eles estavam vivendo, para poder continuar progredindo dia após dia, se desenvolvendo financeiramente dia após dia. Mas eles permitiram que o mundo entrasse na vida deles. Por quê? Porque era mais cômodo para eles, era mais fácil para eles. E Cristo quer, não é dessa forma. Porque aquele que confessar diante dos homens que é um seguidor de Cristo, esse então, de Jesus Cristo, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que negar Jesus Cristo, aquele que tentar viver uma vida de negação, com certeza, diz o texto, esse no dia do julgamento final, Jesus Cristo também o negará diante do Pai Celestial. Então aquele homem demonstra fé, coragem. Eu quero seguir a Cristo. Não me importa o que possa acontecer. E por último, para nós encerrarmos, aquele homem lá nos ensina uma grande coisa também, que a salvação vinda de Deus, vem para aqueles que reconhecem os seus pecados e deixa Cristo purificar as suas vidas. É interessante que aquele homem se coloque naquele lugar. Vamos lá, você está sentado no caminho, mendigando, porque não tinha trabalho para você. É um mendigo. É visto como um pecador, miserável, e todo mundo falando a mesma coisa. Você acaba acreditando, né? Todo mundo repetindo a mesma coisa, você acaba acreditando, que é uma verdade. Né? Uma mentira repetida várias vezes se torna uma verdade. Mas não deixa de ser mentira. E aquele homem ali sentado, achando que é um grande miserável. E aí, de repente, vem Jesus Cristo e faz um lodo com saliva e vai passar nos seus olhos. Se coloca no lugar dele. Você deixaria aquele negócio? Saliva? Lama? É? Tem gente que não consegue nem suportar a outra pessoa cuspindo. É nojento. Eu acho. Pelo menos eu acho. Não aguento nem ver. Agora imagina passar no meu olho. Acabou, morri. Não funciona. Não dá certo. Né? A gente fala assim porque é uma coisa distante, né? Aquele homem cuspiu, fez lodo e tal, você quer? Mas coloque-se no lugar daquele homem. Cuspiu, fez lodo, agora vou passar no teu olho. Epa, pera aí. Esse negócio é anti-higiênico. Não, senhor, não faça isso. Mas veja uma coisa interessante. Se aquele homem não permitisse esta ação de Deus na sua vida, ele não teria seus olhos, ele não teria seu pecado perdoado. Não é a lama e o cuspe que o perdoam, mas a ação da permissão daquele homem em deixar Cristo tocar na sua vida. Pela fé, ele teve seus pecados perdoados, porque ele deixou Deus tocar no seu ponto. O ponto que caracterizava aquele homem como um pecador era a sua vista, não no caso, a falta da sua vista. E é exatamente ali que Cristo toca. Isaías também é outro exemplo lindo no Velho Testamento. Isaías, quando contempla a glória e a majestade de Deus, ele diz, ai de mim, porque eu vou morrer, estou morrendo, sou um homem pecador.
E ele diz qual é o problema dele. Não diz qual é exatamente, mas ele diz aonde era o seu problema. Porque eu sou um homem de lábios impuros. Não sei o que é esse negócio. Mas o problema de Isaías estava na boca. O pecado dele estava ali. E aí o que faz um dos serafins? Vai lá, pega uma brasa e vai tocar aonde? Nos lábios dele. Vai purificá-lo. Resolver o problema do pecado. Hoje essa mensagem precisa ser anunciada. Porque as pessoas todas têm pecados. Diz 1 João capítulo 1, versículo de 8 a 10. Se confessarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Todos pecaram, diz Paulo. Todos, eu e você e todos. Né? Todos pecaram. E por causa do pecado, todos nós estamos destituídos da glória de Deus, separados, afastados. Essa mensagem precisa ser anunciada. Aí a pessoa lá fora diz, mas eu não tenho pecado, porque eu não mato, não roubo, não adultero, sou um bom pai de família, uma boa esposa, sou um bom filho, cumpro com minhas obrigações. Aí você olha para aquela pessoa e diz, tá, tudo bem, ótimo, você não faz mais do que sua obrigação, mas lhe falta uma coisa, e esse pecado está aí dentro. Qual é o pecado? A rejeição de Jesus Cristo. Ele pode ser perfeito em todas as suas ações, aparentemente, mas falta-lhe sempre algo. Esse algo é o que Cristo quer tocar. Aquele jovem ali sentado, no beiro do caminho, não sei quantos anos tinha, com certeza mais de 30, mas provavelmente aquele homem ali sentado não tinha grande vida. Não sei, a Bíblia não fala, é pensamento meu, mas que ele se achava pecador, se achava, porque era isso que se dizia daquelas pessoas, daquele tipo de pessoas. E, no entanto, Jesus Cristo vai exatamente no seu pecado, toca e o purifica. Essa mensagem precisa ser anunciada. Nós precisamos anunciar isso, porque se dissermos que não temos pecado, estamos fazendo de Deus mentiroso. E todos pecaram, e todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Pense nisso, para que nós possamos completar a missão. Essa mensagem precisa ser anunciada. Jesus Cristo foi até aquele homem para manifestar nele a sua glória. Ele veio até você para manifestar em você a sua glória. Agora você vá até outros, levando este Jesus Cristo, para que possa também, aos outros e nos outros, manifestar a glória de Deus. Que Deus possa te abençoar. Vamos orar a Deus mais uma vez, pedindo a Deus que fale ainda mais aos nossos corações e que Ele possa anunciar, através de nós, a mensagem salvadora àqueles que precisam ouvir ainda o Evangelho, a mensagem que salva, e assim completarmos a missão que Deus nos confiou para realizarmos. Vamos orar, pedir a irmã Josefa, nos eleve a Deus nessa palavra de oração. Vamos. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, muito obrigado, nosso Deus, por esse banquete tão maravilhoso que acabamos de receber neste momento, Senhor. Nós possamos estar sempre atentos à Tua palavra, nós possamos estar sempre sendo obedientes a Ti nessas horas, Senhor. Tu sabe todas as coisas, como Tu sabia da cegueira daquele rapaz, Senhor. E Tu sabe dos nossos corações, Senhor. Fica conosco nessa noite, abençoa o nosso pastor. Ele possa também trazer sempre mensagem como esta para nós, os Teus servos, nosso Deus, para nos despertar, Senhor. Obrigado por essa noite, nosso Deus. Continua conosco, em nome de Jesus. Te peço e te agradeço. Amém.